Não é que isso não pode acontecer não, viu gente? Pode. Mas eu tenho que ter a clareza de que aquele momento que eu estou junto, eu estou ali para viver as questões pessoais. No momento que eu estou no trabalho, eu estou ali para viver as questões profissionais. Essa é a desorganização da família empresária, que reflete então na desorganização da empresa dela. E aí o trabalhador que está lá, por mais que ele reme, ele não consegue, porque a família ainda está perdida tal como ela estava lá no início, quando estava no fundo de quintal, com as primeiras maquininhas, Vigorelli, né? Quem é da confecção aqui sabe. E aí vai. Da mesma forma que essa família, à medida que ela então vai entendendo o papel dela, redefinindo o papel dela, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, e aqui nós somos uma família. Temos os nossos desejos que não têm a ver com os desejos da empresa. O que acontece? A organização da família vai acontecendo e aí automaticamente a organização da empresa também. Só que é o seguinte, a empresa ela só vai se organizar como um todo se os funcionários também começarem a se tratar. Porque como eles entraram para essa bagunça de relacionamento e eles pegaram um pouco dessa doença, acaba repetindo as mesmas coisas que os donos estão lá repetindo. E aí o que acontece? A gente fica realmente confuso. E qual que é o desafio maior do trabalhador? Desenvolver e crescer aquilo que de fato ele está ali naquela empresa fazendo. Qual que é o nosso papel como trabalhador de uma empresa? Não é desenvolver exatamente a função que eu fui contratado e pago para ela cada vez melhor? Será que eu estou pensando nisso? Será que eu estou investindo em mim? Será que eu estou acreditando que eu sou uma pequena empresa prestando serviço para outra empresa? Quem pensa nisso? Quem já parou para pensar nisso? Que eu sou uma pequena empresa, que cheguei lá na porta de outra empresa e falei assim, olha, eu sou uma empresa Marlon, né? E eu tenho 8 horas por dia, 44 horas semanais de serviços para vender para você. Você quer comprar? É isso que a gente faz, né? Agora, será que eu, dono dessa pequena empresa Marlon, eu estou realmente investindo nessa empresa? Eu cobro investimento do meu patrão, não cobro da empresa dele? Mas eu estou investindo em mim? Se eu pedir para vocês levantarem a mão para uma pergunta que eu fizer aqui, eu tenho quase certeza que poucos levantarão. Quantos de vocês aqui leem pelo menos um livro por mês sobre a área de vocês? Um. Quem mais? 2, 3. Calma lá. Livro. Estou aí na fonte. Porque revista vem depois, né? Gente, são poucas as pessoas. E revista? Quem lê uma vez por semana uma revista especializada da área de cada um de vocês? Qualquer uma. Desde que seja especializada da área. Quer dizer, a empresa onde você trabalha, a leitura é usada lá dentro. Já aumentou um pouco, né? Quantos aqui se formaram, né, no curso superior, ou então ainda não fizeram o curso superior, mas fizeram somente o segundo grau? Quantos aqui se formaram, seja o segundo grau ou o curso superior, e que continuaram a carreira? Poucos. Tá vendo, gente? Eu ainda estou confundindo. Eu estou quase igual ao filho de dono, porque filho de dono não trabalha, viu? Não é? Mas eu trabalho, né? Eu sou filho do dono da empresa também, na condição de agregado. Não é? Tá vendo, gente? O tanto que é sério. Nós ainda carregamos uma cultura de escravos. Escravo não precisa estudar. Escravo só trabalha. Não é? Não tem tempo para estudar. Tá vendo tanto que é sério? Vamos lá.
Primeiro grande desafio, então, gente. Depois de falar dessa história pesada, nós vamos para o primeiro grande desafio, para tentar reverter esse quadro. O nosso primeiro grande desafio, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo, ele é extremamente difícil. Conversar. Primeiro grande desafio de uma empresa familiar: aprender a conversar, gente. Conversar. Pera lá, mas eu já converso desde que eu aprendi a falar as primeiras palavras. Etimologicamente, vocês percebem que eu adoro etimologia, né? Mas a gente estuda pouco, não estuda? Quando a gente começa a estudar mais um pouco, a gente começa a adivinhar, a gente começa a gostar de querer descobrir o significado das coisas todas, e aí essa fomenhagem minha de querer descobrir o significado das palavras me levar a cada coisa, olha só. Conversar vem do latim conversare. Mudar junto. Alguém conhecia esse significado? Gente, quando a gente pensa no significado da palavra conversar, eu descubro que a gente não sabe conversar. Concorda? Quem aqui conversa, em todas as conversas dele, está justamente imperando aquela frase ali, mudar junto. Quem aqui de fato sempre conversa com alguém tentando mudar alguma coisa junto? Nós conversamos muito pouco dentro das empresas, gente. E vou além, uma empresa familiar, a família conversa muito pouco, vocês já perceberam? Briga muito, conflitua muito, mas conversar, muito pouco. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, aprender a conversar. Só que como é que a gente vai aprender a conversar? Nós vamos tentar aí propor para vocês exatamente o que nós chamamos de sucessão e profissionalização da empresa familiar. Para a gente aprender a conversar, a gente tem que começar a pensar a família empresária e os negócios, ou família empresária e empresa, né? E como é que a gente vai então construir esse círculo, não começar a fechar aquele círculo, promovendo então fóruns de discussão ou de conversa, fóruns de conversação na família. Para quê, gente? Para a gente começar o quê? A relacionar afetivamente melhor. Olha lá o tema que a gente vai tentar começar a conversar: relacionamento afetivo e psicossocial entre os membros da família. Há quanto tempo pessoas que estão aqui não sentam na mesa de almoço no domingo sem a televisão ligada, sem som ligado muito alto, para justamente discutir? Não, para conversar sobre como foi a semana, se foi legal, se foi gostosa, se não foi. Alguém que faz isso? Seja empresa, seja família empresária, ou seja vocês, né, que trabalham, a grande maioria aqui. Alguém tem por hábito conversar com a família sobre questões afetivas, sobre questões psicossociais, né? Aquilo que realmente me motiva como ser humano? Tem? 1, 2, 3, 4, 5. Gente, tem quase 400 pessoas aqui, hein? Poucos levantam a mão. Nós não sabemos conversar em família. E vou mais. A gente precisa então aprender também a interagir entre os parentes e os profissionais não familiares na gestão dos negócios. Quando a gente cria esse momento de conversar com os funcionários nossos, a gente começa então a mudar a nossa cultura empresarial. Quando a gente promove essas conversas que verdadeiramente são para mudanças, a gente consegue mudar a nossa cultura. Quantos aqui já aplicam isso dentro das suas empresas, junto com a gente a Formatar, e já conseguem perceber a grande mudança que aconteceu desde o início desses momentos de conversação, seja entre família ou seja entre funcionários, e as coisas estão caminhando muito melhor? Definições das lideranças na família e na gestão de negócios. Gente, eu preciso realmente definir quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu patrão, quem é minha patroa, quem é o meu diretor, quem é meu gerente e tudo mais. E é só conversando que a gente começa a definir ou a desenhar essas coisas, né? E vamos lá, né? Conflitos familiares que interferem nas relações de negócio. Quando a gente tem conflito, nós temos que sentar para conversar. Não tem outra forma. Mas conversar para mudar.
Vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar? Está claro? Né? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Pois é. Esse é o nosso principal desafio na família. E nos negócios. Quando a gente vai para dentro da empresa, para fazer aqueles fóruns de conversação, reuniões com os gerentes ou encarregados junto com os seus trabalhadores, é nesses momentos que nós vamos conversar para a mudança naquilo que de fato são as orientações gerais do negócio com a intuito de proteger e maximizar o lucro. No seminário de gestão de pessoas, há 15 dias atrás, o Marcos Fábio quis deixar claro, né? Nós brasileiros, nós temos por hábito, né, não gostar muito de dizer que uma empresa sobrevive pelo lucro. Nós não gostamos disso. O lucro é pecado, né? O lucro historicamente é pecado. Não é isso? Então, eu acredito que a empresa, ela é assim, para dar um dinheirinho e tal, né? Gente, a partir do momento que eu defino que, de fato, eu tenho uma empresa e que essa empresa, ela só sobrevive se ela tiver um lucro, eu tenho que chamar os funcionários e a minha família e conversar, falar assim, olha, nós só sobreviveremos se nós realmente conseguirmos conseguir lucro. E isso precisa ser conversado claramente. Nele também serão aprovados os planos ou o plano estratégico da empresa. E os fóruns serão os responsáveis por avaliar o desempenho financeiro, aprovar a estrutura organizacional e determinar o grau de autonomia dos colaboradores da empresa. Só conversando é que a gente de fato consegue essa mudança. E aí a gente vai para o segundo passo, que é justamente a sucessão. E quando eu falo de sucessão aqui, gente, eu não estou falando de sucessão onde a empresa está na mão do pai e vai passar para a mão dos filhos. Não. Gente, eu vou contar aqui, né, em final de 2010, início de 2011, uma revista especializada brasileira chamada HSM, uma revista de gestão de negócios, foi entrevistar o novo presidente da Nestlé mundial, né, a sede na França. E aí o entrevistador fez a primeira pergunta para o presidente, né, mundial da Nestlé. Senhor presidente, qual que é o seu principal desafio a partir de agora da Nestlé? Procurar, encontrar e treinar o meu sucessor. O primeiro desafio do presidente mundial da Nestlé era justamente procurar, encontrar e treinar o sucessor. Por quê, gente? Uma empresa só sobrevive e bem se ela tiver sucessores, independentemente se essa empresa é familiar ou não, independentemente dos cargos que ocupa. Olha só que bacana. Na empresa da gente, nós temos que pensar na sucessão dos nossos funcionários. Tem uma empresa que é cliente da gente, que permitiu falar o nome, que é o CCAA, né? Eles lá já estão montando a escola. Lá é uma escola de línguas. E já está inaugurando a escola de professores para continuar formando professores, porque a gente sabe que os professores às vezes vão para outros lugares ou vão fazer outras coisas, mas a escola tem dentro dela uma outra escola de formação de professores. Olha só que bacana. Eles já entenderam lá, eles já fizeram a sucessão da mãe para os filhos e agora eles estão trabalhando a sucessão dos funcionários. Olha que bacana. Esse é o nosso desafio, pensar a sucessão nesse sentido. E aí, nós também temos que criar os fóruns para conversar sobre isso, preparando justamente tanto a família quanto a empresa para enfrentar esse processo de troca, para a empresa não parar, senão a empresa para. As responsabilidades das lideranças nesse processo sucessório, né? Quem serão os responsáveis para tocar e continuar a empresa, independentemente se ele é membro ou não da família. A construção de um acordo societário familiar. Esse acordo, gente, é justamente um acordo que rege as regras de convivência da família empresária, daqueles futuros sócios que hoje são herdeiros, como é que eles se darão para as próximas gerações. E ali também é dito coisas sobre a sucessão dos funcionários da empresa. Isso é extremamente importante.
E, por último, quando a gente vai pensar a sucessão, criar justamente um momento aonde a gente fará o planejamento e desenvolvimento das novas gerações de sócios, herdeiros e funcionários. É onde a gente cria aquele momento onde os filhos dos donos, aonde às vezes aqueles funcionários que são de extrema confiança e que vão precisar de ocupar outros cargos maiores, serão trabalhados para treinar outros funcionários que virão ocupar o lugar dele, ou os filhos dos donos se prepararem justamente para um dia assumir o lugar maior na empresa. Continuando. Por último, nesse esquema da gente tentar caminhar para a sucessão e profissionalização, a gente então fecha aquelas 3 bolotas, né, dizendo da governança corporativa. Gente, a governança corporativa é uma expressão que está em voga, é moda isso, né, no mercado profissional das empresas. Né? Hoje, o mercado diz que uma empresa é profissional se ela estiver atuando pela governança corporativa. Né? O que é a governança corporativa? É nada mais, nada menos que a formalização daquilo tudo que a gente acabou de falar. Só que ao invés de a gente chamar de fóruns de conversação, a gente vai chamar de conselho. Conselho de administração, conselho de família, conselho de herdeiros, né? Só que é o seguinte, a governança corporativa é que permite à empresa o acesso à bolsa de valores. Então, se eu sou uma empresa que quer disponibilizar ações para serem vendidas na bolsa de valores, eu tenho que encarar o processo de formalização pela governança corporativa, né? Nós estamos promovendo isso. Quando a gente começa a discutir ou conversar em família, inaugurando ali aqueles fóruns familiares, que no futuro será justamente o conselho familiar, a gente está ali no fórum de discussão dos negócios, conversando sobre os negócios, pensando na maximização dos lucros, pensando na direção estratégica. A gente está o quê? A gente está formalizando ali o conselho de administração. E quando a gente começa a preparar as novas gerações e tudo, a gente está ali falando de conselho de herdeiros, né? E tudo mais. Isso é uma governança.